Uma compreensão que está me vindo agora cada vez com mais clareza, que homens e mulheres não têm diabetes pelos mesmos motivos, né? As causas ocultas, aquelas dinâmicas, aquilo que está de fato causando esse aumento de glicemia progressivo na pessoa, raramente é o mesmo de uma pessoa, de uma mulher para outra, né? Então, cada pessoa tem seu jeito único de ser, né? Então, o Dr. Hammer, quando pesquisou a medicina germânica, ele já comprovou que cada pessoa tem uma doença por um motivo diferente, só que eu não sabia aplicar isso na minha realidade. E agora, estudando, atendendo e trabalhando mais com pessoas que têm sintomas, eu vejo o quanto isso é fato, né? Cada pessoa começa a doença e mantém a doença por um motivo diferente, né? Não tem um mesmo motivo para você ter diabetes e para eu ter diabetes, mesmo que sejam irmãos gêmeos, né? Por quê? Porque tem várias situações, né, que vêm trazer isso. A biologia da crença, que é a epigenética, já provou que a pessoa fica doente por causa do ambiente que ela vive, né? Bom dia, Patrícia, bom dia, Gláucia. Então, nós estamos com a leitura desse livro na nossa comunidade em comum. Mas não foi por acaso, eu tinha preparado a live já já tinha feito o meu script para hoje, já tinha postado ontem à noite, né, o título da live, né. Então, o Dr. Bruce Lipton e a equipe dele, todas as pesquisas científicas que eles fizeram, eles comprovaram que toda doença começa pelo ambiente que a pessoa vive. E o que o Dr. Hammer descobriu de novo em cima disso? Ele conhecia, ele era um pesquisador por natureza, né? Então, ele conhecia todas essas coisas aqui da epigenética, mas ele viu que ainda faltava algo. Aí, ele começou a pesquisar com as pessoas que têm o sintoma. Primeiro, ele começou a pesquisar pelo câncer, né? Bom dia, meninas lindas que estão chegando aqui, meninos também que foram assistir a gravação. Obrigada de estarem aqui. Então, Eliana está chegando também, Gisele já está aqui, Cristiane, a Gláucia, a Patrícia, olha só, todas colegas de força, isso é muito bom, bom dia. Então, o que o Dr. Hammer descobriu de novidade em cima da epigenética, em cima daquilo que já tinha sido provado antes, né? Então, nós ainda aprendemos muito que é a genética que faz a gente ficar doente, né? E se a gente acredita, de fato não deixa de ser, porque se minha mãe teve diabetes e eu fico no piloto automático, é muito normal eu também ter diabetes, né? Então, mas estudando isso aqui, estudando o que o Dr. Hammer descobriu, a gente vê que a genética tem um porcentinho de força, mas a gente pode fazer diferente, a gente pode trocar a água do nosso aquário, que nem o Dr. Hammer falava, né? A gente pode mudar o nosso ambiente e a gente pode também se alimentar de coisas diferentes, né? E o que isso me trouxe a colocar esse título, que homens e mulheres têm diabetes por motivos diferentes. Quem estuda a medicina germânica não precisa nem explicar muito isso, né? Porque sabe que mulheres fazem conflitos DHS femininos e homens fazem os conflitos de território, que são os masculinos, né? Mas, na prática, como nós mulheres macho, nós mulheres muito masculinas, nós também fazemos conflitos como homens, né? Então, tem mulheres que eu atendo que têm diabetes pelo mesmo motivo que seria só dos homens. E tem homens que têm diabetes que estão com a gente nos grupos por aí, que tem os conflitos femininos ativados. Por quê? Porque a nossa natureza está em constante transformação, a realidade atual está tão mudada daquilo que seria a nossa natureza, nosso habitat, que nosso corpo arcaico está acostumado, que nós fazemos conflitos também bagunçados desse jeito, né? Bom dia, Elaine, bem-vinda. Então, como assim, né? Por exemplo, um homem que é muito sensível, tem um jeito mais, não estou falando assim de opção sexual, um homem que é mais sensível, mais delicado, que observa mais, que está mais cuidando dos pequenos detalhes, ele tem a parte feminina mais ativada nele do que a masculina. Agora, o homem
por natureza, o homem não tem sensibilidade aguçada igual às mulheres, porque o papel do homem é ser nós somos iguais aos animais, né? O papel do homem é o mesmo papel do macho em todas as espécies vivas, né? Qual é o papel do macho? Cuidar, zelar, proteger o clã todo, né? No todo, não nos detalhes, nas coisas sensíveis, né? E o que inclui esse proteger, esse manter o clã vivo? É trazer o alimento, é prover para a fêmea poder fazer a parte do cuidado ali de dentro, né? Então, se o homem está incumbido de cuidar toda a parte externa, ele vai fazer diabetes nesses conflitos. Os DHS do homem estão relacionados mais com a parte externa ou com a falta da parte externa também. O homem faz conflitos femininos, por exemplo, o conflito de identidade é um conflito feminino. O Dr. Hammer pesquisou tudo isso profundamente, né? A gente que é um estudante raso da medicina germânica, a gente tem dificuldade de entender o que é conflito feminino e conflito masculino. Mas, resumindo, o conflito feminino é a parte nossa feminina de ser, gerar vida, alimentar, cuidar dos pequenos detalhes, né? Ser a parte mais sensível, mais acolhedora, né? E o masculino é aquela parte mais externa, da força, da agressividade, da potência, né? Então, um homem que faz conflito para ter diabetes, porque um homem entra na diabetes? Fiz umas anotações aqui, para eu não me perder demais aqui nos meus assuntos, né? Mas essa confusão que nosso corpo faz, e a gente faz conflitos muito misturados, é porque hoje em dia a gente acredita que a gente tem que ser bonzinho. A gente tem que se adaptar demais, né? E a gente acaba não resolvendo aquilo que nos aflige de fato. Porque pelo nosso instinto animal, se tem algo que nos aflige, a gente vai à luta e já resolve o problema. E o ser humano que tem a mente, que tem a capacidade de integrar, de deixar para depois, de assimilar, vai procrastinando as soluções, né? E isso faz com que a diabetes e muitas doenças crônicas vão tomando força e saindo do controle do que a medicina ou a genética oficial dizia, que era só doença familiar, né? Então, mas chegando nos homens aqui. O homem, ele começa a diabetes porque ele vai precisar de mais força para dar conta do território dele, né? Então, quem estuda a medicina germânica também entende mais profundamente sobre isso, mas eu vou explicar de forma simples para ficar compreensível para todos, né? Então, quem tiver perguntas pode colocar aqui, por favor, se ficarem dúvidas, porque eu pego aqui o piloto automático e eu vou falando conforme a mente acelerada consegue pensar, né? Então, os homens, quando um homem começa diabetes, porque a diabetes começa, eu falo assim, por natureza a diabetes iria embora, assim que passou o problema, né? E quem continua dentro da diabetes é porque a pessoa começa e fica dentro do problema. A pessoa não soluciona, né? A segunda lei da biologia fala que toda doença termina em si mesma, ela não fica. Nenhuma doença se tornaria crônica por si mesma, né? Essa doença crônica é uma invenção dos seres humanos pensantes, que conseguem reviver traumas, né? Então, por que um homem começa e fica dentro da diabetes, mantém a diabetes no corpo? É quando ele perde dinheiro, ele não tem força suficiente para recuperar aquele dinheiro que ele perdeu, ele se sente impotente diante das situações relacionadas com dinheiro, né? Então, na falência de uma empresa, quando ele abre um negócio e ele imagina que aquele negócio vai fluir, ele não flui, aí o homem começa a resistir contra si mesmo, ele começa a se castigar, e vai cada vez precisando de mais energia, né? Então, se a pessoa tá brigando consigo mesma, lutando internamente, o corpo vai começar a produzir e acumular glicose para essa luta ter sucesso, né? Então, sempre lembrando que diabetes não é uma doença. Diabetes é um sintoma de que algo dentro de você não está tranquilo, que você está travando uma luta interna, que você precisa de mais energia. Isso foi o que o Dr. Hammer
descobriu e a gente sabe agora nos atendimentos que de fato né? Então o homem, quando ele perde dinheiro ou não consegue fazer dinheiro, é normal o corpo produzir glicose para ele conseguir dar jeito nisso, né? Então se ele não consegue resolver isso, não consegue ficar em paz com isso, pela falta do dinheiro, o corpo vai continuar produzindo glicemia, né? Quando um homem sofre uma traição no casamento, ele reage diferente do que a mulher, normalmente, né? Quando o homem está na postura de homem e a mulher quando está na postura de mulher, né? Porque o homem, a diabetes num homem que foi traído num casamento ou num negócio, ou em qualquer coisa que foi puxado o tapete dele, o homem, ele começa a ficar com raiva, ele começa a ficar com agressividade, ele começa a reagir para conseguir conquistar aquele território que ele está perdendo, né? E como que ele reage? Com raiva. Aí dá a raiva territorial, que nós falamos pela medicina germânica, né? Então, essa raiva por território impede que ele raciocine, que ele se acalma, impede que ele consiga dormir naturalmente. Então, durante a noite, ele vai começar com insônia, ele vai começar com problemas para relaxar, ele vai ficar estressado, ele vai ficar mais nervoso, né? Então, o homem reage assim diante de uma situação. A mulher reage diferente diante de uma traição num casamento ou num negócio também, né? Outra situação que o homem desenvolve diabetes é quando, por exemplo, num casamento, um homem que está casado com uma mulher que é muito mandona, muito machona da casa, né? Ou uma mulher que não está ocupando o seu lugar de esposa, né? Dentro da família, né? Quando aquele lugar de esposa está vazio, os filhos ou não tem filhos, ou tem filhos que ficam cada um por si, né? Assim, quando não tem aquele ninho, porque a mulher é responsável pelo ninho, para manter a união da família, né? Essa parte, tudo parte feminina, né? Então, quando não existe uma mulher dentro do casamento que fica no seu lugar, o homem que está junto com essa mulher, ele começa a viver processos de raiva interna também, né? E ele começa a entender que o território que ele conquistou, aquela família que ele construiu, não é um território seguro, né? E isso começa a trazer confusões, né? Começa a trazer atritos, começa a haver brigas, rivalidade entre o casal, né? Então, nesse caso, tanto o homem como a mulher podem desenvolver diabetes, né? Mas principalmente do homem. Bom dia, colegas! Olha, lembrando de novo, podem colocar suas dúvidas, né? Nesse título aqui, porque homens e mulheres são diferentes perante o sintoma da diabetes, né? Outra situação que o homem, que é meio ligada com essa que eu estava trazendo, que o homem desenvolve diabetes, é quando ele não tem o espaço de macho dentro da relação, né? Quando uma mulher é muito forte, muito guerreira, muito provedora, a mulher que faz aquilo que, além daquilo que ela deve fazer numa relação, aí o que fica a mensagem oculta dentro do casamento? Se eu, mulher, tenho que trabalhar para sustentar os meus filhos, para prover o dinheiro da casa, inconscientemente eu estou dizendo para o meu esposo, para o meu companheiro, que ele não está ocupando o espaço dele, que aquilo que ele faz não é o suficiente. E isso faz o homem precisar de mais energia, de mais força, e isso é porque o casamento está fora do equilíbrio, né? Bom dia, pessoal que está chegando. Depois, se quiser assistir a primeira parte, não vou retomar muito, senão fica muito longa, né? Mas tem todo sentido para quem está chegando agora também, né? Então, quando um homem desenvolve diabetes, a mulher está tomando o lugar dele. A mulher está ocupando o lugar que seria do homem. Aqui a gente não entra no sentido assim, dizer é culpa da mulher que o homem tem diabetes. Porque se fosse culpa da mulher, aqueles homens sozinhos não teriam diabetes, aqueles homens que trocam de relacionamento, né? Não tem culpados, mas tem causas, né? Então aqui a gente está como pesquisadora de por que você tem diabetes, porque eu tive diabetes, né? Eu tive diabetes porque eu estava no lugar do meu marido, porque eu estava fazendo todas as funções que seriam dele, e também estava num conflito feminino também, né? Então eu tinha conflito de território e
conflito de identidade. Eu fazia todo o papel de homem dentro do relacionamento, troquei de casamento e continuei fazendo o papel de homem, de provedora, daquela que é responsável por tudo, e o meu lugar de esposa estava ficando vazio, né? Aí o marido, nesse caso, quando a mulher tem conflito por território, o marido começa com outros sintomas. Ou o marido tem TDAH, ou ele tem depressão, ou ele vai embora, ou ele tem ameaça de infarto, ou ele tem problema na vesícula, no fígado. Todos os sintomas que o homem desenvolve podem estar relacionados com essa situação de casamento que está em desequilíbrio, né? Outro motivo porque esse papel que eu estava explicando agora é porque o homem deixa de ter o lugar de líder, porque o macho alfa, o macho que é o responsável de líder dentro de uma relação, ele que tem essa postura. E quando a mulher é muito forte, muito agressiva, muito invasora de espaço, ela está nesse lugar. Aí o homem perde o lugar de chefe do clã, de líder, e o corpo vai precisar de muita glicose para ele reconquistar esse lugar. Então, fica claro que a diabetes é apenas um sintoma de que o homem está brigando pelo seu território e não está precisando desenvolver uma doença, né? E o último ponto que eu anotei aqui, sei que tem mais situações, né? Cada um vai se identificar na sua situação, né? Muitos homens começam a desenvolver diabetes quando os filhos crescem. E o pai, por exemplo, o pai era provedor, ele era tudo na família. Aí depois de uma certa idade, quando ele começa a chegar na andropausa, naquela idade que ele já começa a acreditar que ele está perdendo espaço. Isso é uma doença, um problema moderno também, antigamente não tinha isso. Então, quando ele vai perdendo espaço e os filhos, por exemplo, numa empresa familiar, o pai, quando chega nos 40, nos 50, ele já é visto como alguém superado. Os filhos fazem outra faculdade, estudam outras coisas, e o pai é visto como ultrapassado, né? Aí o homem vai precisar de muita glicose para brigar, para continuar provando que ele é o provedor, sim, e que ele fez toda a diferença dentro do clã, né? Então, se você é filho de pai diabético, olha para essa situação. Oi, Cíntia. Olha para essa situação. Essas situações aqui que eu descrevi, provável que teu pai se encaixe em alguma delas, né? Teu pai, o teu tio, aquele familiar que você conhece, aquela pessoa masculina que se conhece que tem diabetes. Algumas mulheres também se encaixam ali, como eu falei da minha situação, né? Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre as mulheres que têm diabetes, que às vezes tem uma confusão ali no nosso interno que faz a gente ter diabetes, que nem eu já falei, que eu tive diabetes pelo conflito masculino também, né? Então, a mulher que começa a ter diabetes e fica diabetes, ela tem a crença inconsciente que ela precisa ser forte o tempo todo. Isso é uma crença, porque não é verdade. Porque se nós precisássemos ser forte o tempo todo, nós não poderíamos gerar filhos, né? Porque no momento que a gente está concebendo um filho, no momento que a gente está precisando parar para deixar esse filho crescer dentro da nossa barriga por 9 meses e a gente continuar sendo forte, guerreira, o nosso filho não consegue ficar bem ali. Porque uma mulher que está na guerra, que está lutando lá fora, que está precisando fazer tudo que está externo, ela não consegue estar presente para aquele feto que ela está gerando, né? Então, a mulher que continua, depois que ela já fez os filhos, depois que ela já passou dos 45, isso é uma das causas da menopausa ser o momento da diabetes vir mais forte, né? Tem essa crença por trás disso, né? De acreditar que a gente precisa ser forte o tempo todo. Porque o que isso faz, né? Eu não posso ter um dia de tristeza porque é sinal de fraqueza, de impotência, de não ser boa o suficiente. A gente tem um monte de crenças. Então eu preciso o tempo todo estar disponível e mostrando que eu sou forte, que eu não estou fraquejando, né? Então essa crença faz a gente acreditar que envelhecer é ficar doente. E quando a gente acredita que envelhecer é ficar doente, a diabetes aumenta, né? A diabetes vem, porque não é verdade, né?
Então, o sintoma, ele vem sempre para te tirar daquela crença que você está apegado, daquela confusão do teu pensamento, né? Ó, meninas, por favor, mulheres, quem tiver alguma controvérsia, alguma contribuição, pode colocar, tá? Então, a gente admitir que nós somos mulheres, nós somos igual à lua. Temos lua crescente, cheia, minguante e nova, né? Nós menstruamos, né? Então, nós temos essas 4 fases. Não precisa ter muito conhecimento da astrologia, das coisas, pra gente perceber isso, né? Então, se Deus nos fez com a capacidade de menstruar, de passar os períodos do mês estéreis, passamos períodos do mês férteis. Então, por que nós passamos esses períodos? Porque essa é a nossa natureza. E Deus nos fez desse jeitinho para a gente conseguir procriar e manter a espécie. Então, se a gente acredita que a gente precisa estar 100% o tempo todo na lua cheia, a gente está colocando Deus para escanteio, né? Ele não nos fez direito, ele quer que... porque a gente acha que a gente tem que estar brilhando o tempo todo, né? E hoje em dia tem muita gente que ensina isso, né? E a gente acredita nisso, né? E a gente entende que a mulher é guerreira, a mulher é vencedora, a mulher é forte. Mulher é tudo isso, mas não o mês inteiro. Nós precisamos olhar que nós precisamos ter a lua nova para ficarmos recolhidas. Ó, até minha voz falha, porque eu tenho dificuldade de ficar na lua nova. Eu ainda sou aquela que ainda carrego bastante a crença que eu preciso estar sempre por cima, né? Sempre dando conta, né? E essa crença precisa ser trabalhada dia a dia, né? Então, a gente não vai curar essa crença de uma hora para outra. A gente vai curar se nosso corpo nos der umas puxadas de tapete. Pra gente baixar um pouco essa arrogância de achar que a gente é a última bolacha do pacote. Que se a gente não fizer, ninguém mais faz, né? Então, a diabética se torna uma pessoa arrogante, que acha que tem que fazer tudo, que não pode parar. Porque se eu ficar uma semana sem fazer nada... Não posso pegar férias, não posso parar, porque tem uns medos aí. Vão descobrir que eu não sou tão boa assim, né? Tem umas coisas por trás disso. Quando eu não me permito parar. Outro motivo de muita mulher ter diabetes, quando ela se sente esquecida pelas amigas, né? Vai envelhecendo, assim, vê lá no Face as amigas reunidas, lá na cervejada, na festa, se divertindo, junto com grupos que vão na praia, e não te chamaram para ir junto, né? Aí você começa a procurar defeitos em você. Você começa a procurar por que elas estão me rejeitando, por que elas estão me abandonando. A mulher toma para si a culpa do que acontece com os outros. E o homem começa a brigar por isso, né? Por isso que eu não sei se ficou clara a parte que eu expliquei dos homens, né? Então, o homem, quando ele é excluído do clã, ele parte para agressividade. Ele começa a lutar para conquistar o clã de volta. A mulher, quando é excluída do grupo, do clã, da rodinha de amizade, ela começa a partir para dentro dela e se culpar, botar defeitos em si, né? Então, ela começa a acreditar que ela tá realmente ficando gaga, ela começa a ver que ela não é mais bonita, ela começa a se colocar coisas que a deprimem mais ainda, para justificar que as amigas assumem coisas que não são verdade em nome das amigas. E às vezes as amigas simplesmente esqueceram, foi algo tão rápido. Tem N motivos, né, para as amigas não chamar, né? Normalmente não tem nada a ver com a pessoa que foi esquecida, né? Mas a pessoa que é esquecida, ela pega a dor para si, né? Então, às vezes, numa roda de amigas, está todo mundo festejando e ela não se sente pertencente, né? Ela sente que as outras estão rindo dela, as outras estão fazendo pouco caso dela, né? Então, tem todas essas coisas que a mulher olha para a outra como rival, não como parceira, né? Enquanto o homem também olha para o outro como rival, mas como concorrente. As mulheres mais no sentido de inimizade, né? É uma coisa mais interna da mulher do que dos homens, né? Outra situação que muitas mulheres entram para diabetes é quando elas percebem que o marido começa a passar mais tempo fora de casa, o marido começa a gostar mais de ficar com os amigos, fica menos tempo com ela, mais tempo fora de casa.
O marido gosta mais de ficar na televisão do que de ficar perto dela, não chama para sair. E a mulher, de novo, toma isso como, eu tô com problema, por isso que ele não quer, né? A mulher começa, apesar de acusar o marido que ele mudou, que ele não tá nem aí para ela, mas lá dentro a mulher começa a se culpar por isso que está acontecendo, né? Pode ver que a mulher, quando percebe que está ficando meio para escanteio, o que ela vai fazer? Ela vai pro salão, arrumar o cabelo, vai comprar uma roupa nova, muda de maquiagem e vem para casa querendo que o marido veja que ela tá bonita, que ela mudou. E daí o marido não olha, não faz nada e nem percebe, aí já, viu? Ele não presta, ele não tá nem aí para mim, né? Todas essas coisas, né? Isso mostra que a mulher precisa da aprovação, a mulher precisa da aprovação do parceiro dela, enquanto o homem precisa da aprovação das pessoas de fora. O homem não precisa tanto da aprovação da esposa, ele precisa que os amigos vejam que ele está dando certo. Os amigos precisam ver que ele é uma pessoa que tem prosperidade, por exemplo, diante de um carro. O homem faz questão, normalmente, de mostrar que ele tem um carro bonito, um carro vistoso, né? Que tá... E a mulher, para a mulher, isso é supérfluo, mostrar o carro. Para a mulher, ela tem que mostrar a aparência física dela, porque ela é o território dela, né? E o território do homem é mais o externo, aquilo que ele conseguiu conquistar, né? Então, quando a mulher percebe que ela não tá mais bonita como ela achou que ela queria ser o tempo todo, ela começa a investir mais em coisas para voltar a ter aparência, acreditando que com isso ela vai conquistar o território dela de volta, né? E isso não funciona. Não funciona assim. Não é aparência física, aquele olhar sedutor, aquela roupa indecente ou decente que vai fazer o marido olhar para ela com um olhar de admiração, com um olhar de parceiro ou de marido, do jeito que a mulher deseja, né? Então essas coisas vão fazendo a mulher ficar mais triste, mais deprimida, né? Outra situação que eu vejo assim, muitas mulheres... gente, eu tô falando aqui das minhas anotações, podem interromper. Que normalmente nós mulheres, a gente, lá para os 20, 30, a gente toma decisões assim e a gente programa a vida da gente. Nossa, vou criar meus filhos, vai ser tudo assim, meus filhos vão ser pessoas que estudam, meus filhos vão ser pessoas de sucesso. Eu não consegui estudar, mas os meus filhos vão conseguir... E meus filhos vão... E fica sonhando coisas para a família, né? Para os filhos. Às vezes chega numa idade e não teve filhos. Às vezes chega numa idade e os filhos seguiram uma vida diferente. Ou os filhos foram embora e não estão olhando para trás, né? Então tem N situações que a mulher se frustra porque a vida não chegou naquele lugar que ela queria chegar, né? E isso faz a mulher se sentir frustrada, se sentir desanimada e se entregar. Então é quase uma depressão, já parece depressão isso, né? Tem gente que tem diagnóstico de depressão, de bipolaridade nesses casos, né? Então a mulher percebe que quando ela chega depois dos 50, a vida que ela sonhou simplesmente escorregou pelos dedos e não existe mais, né? Aí o corpo começa a produzir mais energia para a pessoa conquistar de volta. Aí tem aquelas mulheres que passou dos 40, dá um pé na bunda do marido, faz tudo, larga emprego, muda tudo, porque ela quer se encontrar, ela quer se achar. E se ela não se achar, o corpo vai continuar produzindo glicemia, né? Então essa busca da sua identidade, do seu lugar no mundo, se ela é sem sucesso, ela só vai aumentar mais ainda a frustração interna. Porque se você larga do marido ou larga do emprego e você vai buscar outro emprego e 10 anos depois, 20 anos depois, você percebe que não adiantou nada fazer essa troca, você vai concluir que você é uma fracassada, que você é uma pessoa que não conseguiu. E então a dor vai ser maior ainda, você vai precisar mais glicose, vai precisar mais força, né? E então a diferença maior entre homem e mulher é: o homem tem diabetes pelas coisas externas, pelo território todo, e a mulher tem diabetes pelas coisas, preocupações dela,
por aquilo que ela... Os dois é pelo aquilo que ela perdeu, por aquilo que ela não consegue ter mais, que ela gostaria de continuar tendo, né? Então, a mulher tem muito essa ideia de que se ela for mais forte, ela vai conquistar de volta aquilo que ela perdeu já, né? Ela quer ser de novo tudo aquilo, né? E o homem tem essa mesma ideia, só que para o homem a ideia é sempre mais externo, aquilo mais fora para os outros e para a família também elogiar, porque o homem precisa se sentir admirado pela companheira para ficar bem, né? E a mulher também precisa se sentir admirado pelo companheiro, só que por motivos diferentes, né? Então o homem precisa se sentir admirado não tanto pela aparência física, pelo capricho, mas por ser o homem da casa, por ser o chefe do clã, mas por esse sentido que o homem precisa se sentir admirado. E a mulher precisa se sentir admirada no sentido de ser reconhecida como a mulher ideal para aquele parceiro ideal, né? Então, se a mulher olha para o marido e ele tá lá todo mulambento, todo desanimado da vida, é muito normal que a mulher também desanime, porque ela não tem mais motivo para ter admiração por aquele parceiro, né? Aqueles motivos que ela tinha antes, eles deixam de existir. Então, o normal é querer se afastar de uma pessoa que não está bem no lugar dela, né? Então, é mais ou menos por aí. E dia 28/9 eu vou fazer o meu primeiro encontro presencial aqui na minha cidade. Então, quem assistir a gravação, quem está aqui presente também, que mora aqui em Santa Terezinha, Lácia, minha amiga, chegou agora no final, mas vai ficar gravado aqui. Então, dia 28 de setembro, vou estar fazendo o meu primeiro encontro presencial, que eu vou estar falando sobre esse novo olhar para os sintomas, novo olhar para as doenças, novo olhar para a vida, né? Então, é mais ou menos como pano de fundo. Vou começar a me desafiar a fazer essa parte, porque aqui na minha cidade tem muitas pessoas também que podem ter uma vida mais leve, uma vida melhor, né? Então, ainda não confirmei o local, mas vai ser dia 28 de setembro. É para isso que estamos programando. Ok? Obrigada a vocês que estiveram aqui. Obrigada a quem está aqui até agora. Gláucia bonita, chegou no comecinho, tá aqui. Patrícia Carrilho também. Outra Gláucia, olha só que chique. Gláucia que chegou no final vai ter que assistir a gravação, se quiser ver a diferença. Eu sei que muita coisa você já sabe disso, né? Gisélia, Hugo, muito bem-vindo também. Andréia, muito bom ter vocês aqui. Então, esses assuntos a gente vai trabalhar em grupos, a gente vai aprofundar, porque numa live sempre a gente só traz pinceladas, só traz ideias amplas, né? Só para trazer consciência de que a gente não precisa mais seguir fazendo o mesmo de sempre, pensando que vai ter resultados novos, né? Então, esse novo olhar para diabetes, ele tem esse intuito, aqui com as lives principalmente, é abrir a nossa mente, porque a nossa mente que nos domina, que controla o que a gente faz, para a gente descobrir que nossa mente nem sempre sabe o que é certo, né? Nossa mente limitada, ela quase sempre ela nos sabota, né? Então, quando a gente amplia nosso olhar, nosso interno, nossa intuição vem mais à tona e a gente consegue encontrar coisas melhores, né? Então, quem tem diabetes, quem não tem diabetes, mas sempre tem uma solução, né? Mas a solução sempre está em fazer diferente. Por quê? Isso é já antigo, já os filósofos, os pensadores antigos já provaram, né? Que se você vem fazendo uma coisa e vai continuar fazendo do mesmo jeito, a tua vida só vai ser dali para frente para pior, né? Ela não vai mudar para melhor se você continuar fazendo o mesmo que todo mundo faz, né? Tua vida vai melhorar se você fizer um pouco diferente do que você fez sempre e diferente da maioria, né? Porque a maioria das pessoas vão para diabetes e vão para as doenças. São poucas as pessoas que vão para a saúde. Então, a maioria das pessoas acredita que é normal ficar doente depois dos 50. Eu também acreditava nisso. A maioria acredita em muitas coisas que não são verdade, né? Então, a gente acreditar, a gente vê um pouco aquilo que é diferente, faz a gente ter um olhar diferente para a vida e isso vai mudar todo o nosso ambiente. No começo eu falei desse livro. Quem não estava no começo, se quiser assistir a gravação, eu vou
passar para o YouTube também, né? Quem assistir a gravação no YouTube também, por favor, e não está inscrito, não deu o seu like, a gente precisa sempre de curtidas e de compartilhamentos para crescer na forma gratuita. Obrigada, pessoal, que esteve aqui. Amanhã estarei de volta com uma convidada. Essa semana tá cheia de convidadas boas de novo, né? Então, todos os dias às 11 horas com convidados, todos os dias de terça a sexta, né? Convidados que trazem assuntos relacionados ao diabetes, sempre. É isso, brigadão.